vocês? Então, gente, a nossa aula hoje será a aula de ciências e nós vamos falar sobre o corpo humano e os órgãos dos sentidos. E aí, vocês lembram dos órgãos dos sentidos? Eu sei que vocês já estudaram lá no primeiro ano, tá certo? Então, gente, em relação ao nosso corpo, nós sabemos que o nosso corpo é dividido em três partes principais. Quais são essas partes? Cabeça, tronco e membros, certo? E nós temos os membros superiores, que são os nossos braços, e nós temos os membros inferiores, que são as nossas pernas, tá certo? Então, vamos agora começar aí pela cabeça, certo? Então, começando aí pela nossa cabeça. Mas antes de falar da cabeça, vamos falar do nosso pescoço. O nosso pescoço é ele quem faz a ligação entre a nossa cabeça e o nosso tronco, certo? Então, o pescoço faz essa ligação, certo? Na nossa cabeça nós encontramos o quê? Os nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca, as nossas orelhas, certo? E nós chamamos o nosso rosto também de face. A nossa cabeça é formada pelo crânio, certo? Então, os ossos do crânio são os ossos que formam a nossa cabeça, porque nós temos um esqueleto rígido formado por ossos e na nossa cabeça nós temos o crânio, tá bom? Partindo para a parte de dentro, eu falei da parte de fora, da parte externa, certo? Partindo para a parte de dentro, nós temos o nosso cérebro. É o nosso cérebro quem vai dar todos os comandos para o nosso corpo. Então, é através do cérebro que nós controlamos as nossas ações. Falando em ações, nós temos dois tipos de ações. Nós temos as ações voluntárias e nós temos as ações involuntárias, certo? O próprio nome já está dizendo, já dá pra gente distinguir um pouco, né? Isso existe ações voluntárias, quando eu realizo pela minha própria vontade. Por exemplo, se eu quero caminhar, se eu quero pular, se eu quero correr, isso tudo são ações voluntárias. Eu realizo por vontade própria. Mas existem algumas ações que são involuntárias. Elas acontecem independente da nossa vontade. Por exemplo, a nossa respiração. Nós comandamos a nossa respiração. Eu posso até tentar ficar um tempinho sem respirar, mas o que vai acontecer? Eu vou sentir vontade de respirar, né? E enquanto eu estou aqui conversando com vocês, dando essa aula para vocês, a minha respiração está acontecendo? Sim. Então, eu não preciso ficar lembrando para o meu corpo que ele tem que respirar. O meu corpo respira independente da minha vontade. Outra coisa que tem movimentos involuntários, ações involuntárias, é o nosso coração, certo? O nosso coração bombeia sangue para o nosso corpo todo o tempo e a gente precisa ficar lembrando, ó, coração, bombeia o sangue, bombeia o sangue. Não, ele realiza independente da nossa vontade, certo? Tá bom, falei da cabeça, falei do pescoço, agora vamos falar do tronco. O nosso tronco é dividido em duas partes. Nós temos o tórax, que é a parte de cima, e nós temos o abdômen, que é a parte de baixo, onde a gente chama de barriga, certo? No nosso tórax está presente as costelas, que são elas que vão proteger o nosso coração e o nosso pulmão. E na parte do nosso abdômen nós encontramos os intestinos e outros órgãos, tá bom? Tá bom, falei sobre o tronco, mas eu disse para vocês que o corpo humano é dividido em três partes principais, né? Isso, cabeça, tronco e membros. Então, vamos falar dos membros agora. Os nossos membros são divididos em dois tipos, certo? Nós temos os membros superiores, que são os nossos braços, e nós temos os membros inferiores, que são aí as nossas pernas. Mas, gente, tudo isso que nós temos aqui não é só braço. Então, nós temos braço, antebraço e mão, certo? Então, quando a gente fala assim, o nosso braço, eu sei que a gente usa essa expressão, né? Mas lembrem-se que nós temos braço, antebraço e mãos, tá bom? Igualmente as nossas pernas, nós vamos ter coxas, pernas e pé. Sabe aquela parte lá que a gente chama de canela? Aquela ali que são as nossas pernas, tá bom? E a parte de cima, onde nós temos o osso chamado fêmur, que é o maior osso do nosso corpo,
é o que a gente chama de coxa. Então, lembrem-se que os membros inferiores são divididos em 3 partes: coxa, perna e pé, certo? Então, lembrem-se que eu falei para vocês que o nosso corpo é formado por partes duras, que nós chamamos de ossos, e por partes moles, que são os nossos órgãos, certo? Os nossos tecidos. Sim, gente, e essas partes duras, que nós chamamos de ossos, é o nosso esqueleto. Quem lembra qual é a função do esqueleto? O esqueleto serve para sustentar o nosso corpo e ele é um conjunto de ossos, então nós temos vários ossos no nosso corpo. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acham que quem tem mais ossos? Um bebê ou um adulto? Será que vocês pensaram que era o bebê? Então, gente, um bebê realmente tem mais ossos do que os adultos, certo? Um bebê tem aproximadamente 300 ossos e uma pessoa adulta tem 206 aproximadamente. Por quê? Lembra que eu falei que o nosso crânio é formado por ossos? Então, quando nós somos bebezinhos, certo? Os ossos do nosso crânio, eles estão separados. E aí, depois que eles vão se juntando, depois que a gente nasce, que os nossos ossos do crânio vão se juntando para formar o crânio por completo. Então, por isso que a gente diz que o bebê tem mais ossos do que um adulto, porque o bebê tem alguns ossos que ainda não se juntaram, certo? Essa parte do livro de ciências também vai falar sobre as fases da vida. Lembra que eu falei com vocês que nós temos a infância, que é dividida em 2, né? A primeira infância, do 0 aos 7 anos, a segunda infância, dos 7 anos aos 12, a adolescência, dos 12 aos 18 e a fase adulta, dos 18 em diante. E essa parte aqui do livro de ciências vai falar um pouquinho também sobre a velhice, que começa ali por volta dos 70, 75 anos, dependendo da qualidade de vida desse adulto, certo? Então, gente, continuando aí falando sobre o nosso corpo, ele apresenta alguns órgãos que nos permite perceber e descobrir o mundo de diferentes maneiras, certo? Então, eu estou falando dos órgãos dos sentidos. Nós temos 5 sentidos. Nós temos visão, audição, paladar, olfato e tato, certo? Esses são os órgãos dos sentidos. Na verdade, esses são os sentidos. E aí, vamos falar sobre cada um deles? Então, é através da visão que nós somos capazes de enxergar tudo à nossa volta. E quais são os órgãos da visão? Os nossos olhos, certo? Então, são com eles que nós enxergamos o mundo, percebemos o mundo através da visão. Então, gente, existem alguns problemas que são relacionados à nossa visão e por esse motivo algumas pessoas precisam usar óculos. E as pessoas que não conseguem enxergar, que nós dissemos que possuem alguma deficiência visual, elas utilizam um método de leitura e escrita diferenciado. Vocês já ouviram falar no Braille? No Braille, gente, as letras elas são apresentadas por pontos em alto relevo que podem ser sentidas através das pontas dos dedos, certo? Então as pessoas pegam ali o livro e vão passando a mão e conseguem sentir o que está escrito ali. Lógico que a pessoa tem que estudar para conhecer as letras, conhecer os pontos, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre o sentido da audição. E aí, quais são os órgãos desse sentido? Então, gente, as nossas orelhas são os órgãos da audição e são elas que nos permitem ouvir os sons. Então, se a gente consegue ouvir o som dos pássaros ou o som que a gente coloca para tocar lá no nosso celular, certo? Ouvir a voz das pessoas é através da audição. E os órgãos responsáveis pela audição são as nossas orelhas, certo? Existem pessoas que não conseguem ouvir, que possuem deficiência auditiva. E aí essas pessoas utilizam a língua de sinais, chamada Libras, para se comunicar, certo? Agora nós vamos falar sobre o olfato. Qual é o órgão do olfato? É o nosso nariz, certo? E é através dele que nós conseguimos sentir o aroma, o perfume, o cheiro das coisas, né? Isso quando a mamãe tá fazendo aquela comidinha deliciosa, hein? Que vem aquele cheirinho.
Então, a gente sempre sente aí o cheiro das coisas utilizando o nosso nariz. Existem cheiros que são bons, mas também existem cheiros que são ruins, né? Então, gente, no nosso nariz nós temos pelo e também temos muco, certo? Esses pelinhos e o muco que tem no nosso nariz, eles ajudam a nossa respiração ficar melhor, ou seja, o ar que nós respiramos, ele é filtrado pelos pelos e o muco que tem aí no nosso nariz, certo? Então, por isso que o ideal é sempre a gente respirar pelo nariz, porque acontece essa filtragem. E quando a gente respira pela boca, a gente acaba não tendo essa filtragem, essa limpeza do ar, e a gente acaba respirando poeira e outras coisas que estiverem presentes no ar, certo? Vamos agora falar sobre o tato. É através do tato que nós conseguimos sentir a textura, a temperatura das coisas, certo? Se tá quente, se tá frio, se é áspero, se é macio, se é liso, se é grosso. Então é através do tato que nós conseguimos sentir essas texturas e essas temperaturas. Mas a maioria das pessoas confundem achando que o órgão do tato são as mãos, mas não, gente. O órgão do tato é a pele, a nossa pele por completa. Por quê? Se eu coloco aqui a mão no meu rosto, eu consigo sentir na minha pele do rosto que eu estou tocando? Sim. Se alguém pega no seu braço, você não sente? Se você vai pegar alguma coisa e estiver quente, aí você também sente. Se você encostar o braço e estiver frio, você também sente. Então, o órgão do tato é a nossa pele por completo, certo? Não só as nossas mãos. Às vezes as pessoas falam, mas o tato é mais a mão, porque a gente fica pegando nas coisas. Sim, porque a nossa mão também tem pele, certo? Então a gente consegue sentir. Mas, por exemplo, quando a gente está com os pezinhos no chão, a gente sente se o chão tá quente, se o chão tá frio. Por exemplo, vou colocar o pé no chão aqui e vi que estava molhado. Eu senti que estava molhado, né? Porque no nosso pé também tem pele. Então, o órgão do tato é a pele, não só as nossas mãos, tá bom? O último sentido aí que nós vamos falar é sobre o paladar, certo? Qual é o órgão do paladar? É a nossa língua, porque através da nossa língua nós conseguimos sentir os sabores das coisas, certo? Se é doce, se é salgado, se é azedo, se é amargo. Então a gente consegue sentir os sabores através da nossa língua. E para cuidar desse nosso sentido aí, o paladar, sabe o que é importante fazer? Escovar os dentes, escovar a língua, usar fio dental, porque só assim o nosso paladar vai ficar ótimo, tá bom? Então, gente, esses aí são os órgãos dos sentidos. Então, vamos ver agora a tarefa que vocês vão responder. Então, no livro de ciências, na página 46, o primeiro. Observe a gravura e escreva o nome das partes do corpo que você conhece. Então, vocês vão ver que tem uma figura de uma menina para vocês escreverem as partes do corpo. Lembra que eu falei que o nosso corpo é dividido por 3 principais partes, só que tem uma parte dessa que é dividida em 2, tá bom? O segundo, marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Os membros superiores são formados pelas coxas, pelas pernas e pelos pés. Na cabeça ficam os olhos, as orelhas, o nariz e a boca. No tronco ficam o tórax e o abdômen. Os membros superiores são formados pelos braços, pelos antebraços e pelas mãos. Nosso corpo permanece o mesmo durante todas as fases da vida. Então, se a frase estiver correta, você vai colocar um V de verdadeiro. Se a frase estiver errada, vai colocar um F de falso. Na página 47, o número 3. Observe a imagem e responda as questões. Então, vocês vão ver que na imagem tem algumas crianças correndo. Letra A. A ação que as crianças estão exercendo é voluntária ou involuntária? Letra B. Ao correr, há um aumento dos batimentos do coração e da frequência da respiração. Essas ações ocorridas no corpo das crianças são voluntárias ou involuntárias? E aí, os batimentos do coração e a respiração são ações voluntárias ou involuntárias?
Letra C. Qual é a diferença entre ações voluntárias e involuntárias? Aí vocês vão escrever a diferença entre esses dois tipos de ações. Letra D. O esqueleto das crianças contribuiu para que elas conseguissem correr? Justifique. E aí, vocês acham que o nosso esqueleto ajuda a gente a correr? Justificar é colocar o porquê, tá bom? Então, não é para colocar só sim ou não, é para justificar também. Número 4. Preencha a ficha abaixo com algumas informações sobre você. Então, gente, esse número 4 é resposta pessoal. Você vai colocar seu nome, sua altura, seu peso, a cor de seus olhos, a cor do seu cabelo e qual é a fase da vida em que você se encontra. Infância, adolescência, fase adulta ou velhice. E o número 5. Agora converse com seus colegas sobre as respostas de vocês. Esse daqui, infelizmente, não vai ter como a gente fazer, né? Porque nós não estamos na escola e vocês não vão ver as respostas dos colegas de vocês, tá bom? Vamos agora para as páginas 51 e 52. Primeiro, leia o poema com a ajuda de seu professor e depois responda as perguntas. Nós temos o texto Os Sentidos dos Animais. Toda flor pelo caminho, a abelha pousa e cheira. O morceguinho é curioso, sempre atento com as orelhas. O gato muito manhoso nunca nega um alisado. O gavião voando calmo enxerga tudo lá do alto. Já o leão, pobre coitado, vive com dor de dente, mas quando mostra sua boca, nenhum bicho fica na frente. Então, vamos responder as questões. Letra A. Qual órgão faz com que o gavião consiga enxergar tão bem? Letra B. Qual sentido cada animal do texto está usando? Então, gente, o que é que eu quero que vocês façam? Que você coloque o nome do animal e do lado do nome do animal o sentido que ele está utilizando. Por exemplo, você vai escrever abelha, escrever do lado qual é o sentido que a abelha utiliza. Então, vocês vão escrever o nome dos animais que aparecem no texto e escrever do lado qual é o sentido que cada um deles utilizou. Letra C. Quais cuidados devemos ter com a boca para não termos um problema igual ao do leão? Olha, no texto falou que o leão estava com dor de dente. E aí, a gente tem que fazer o que para não ter esse problema? Segundo, marque com um X os órgãos dos sentidos que mais usamos de acordo com os desenhos. Então, vocês vão ver que tem ali os olhos, o nariz, a língua e a orelha. E do lado tem as figuras de alguns objetos. Por exemplo, flores. Quais são os sentidos que nós utilizamos com as flores? Depois temos televisão, brigadeiro, violão, maçã e picolé. Aí vocês vão marcar o X nos sentidos que nós utilizamos. Mas, por exemplo, o picolé eu uso o sentido do olfato e uso o sentido do paladar. Eu posso marcar os dois? Pode, não tem problema. Pode marcar mais de um, tá bom? Terceiro, substitua os desenhos e complete as frases. Letra A. Aninha sente o gosto do sorvete com a... Aí tem um desenho, você vai escrever o nome. Letra B. César viu o quadro com seus... Daniel escuta a música com as... Agora vamos para a página 52. Número 4. Quais sentidos estão sendo utilizados nas situações abaixo? Letra A. Lendo um livro. Letra B. Sentindo o aroma do perfume. Letra C. Ouvindo música. Letra D. Fazendo carinho. E letra E. Alimentando-se. Então, vocês vão dizer aí qual é o sentido utilizado em cada situação. Número 5. Escreva o nome de alimentos que têm sabor ácido ou azedo, amargo, salgado e doce. Esse daí vocês que vão escolher o nome dos alimentos com esses sabores, tá bom? Número 6. Escreva C para as afirmações corretas e I para as incorretas. Não se deve limpar as orelhas nunca. Ficar muito próximo à tela do computador não prejudica a visão. Passar protetor solar antes de sair ao sol ajuda a cuidar da pele. Os pelos do nariz ajudam a filtrar o ar que respiramos.
Deficientes auditivos se comunicam por meio de sinais. Aí vocês vão colocar C se estiver correto e I se estiver incorreto. E o número 7, responda as perguntas sobre a imagem. Então, gente, na imagem vocês estão vendo que tem um homem que apresenta uma deficiência visual, não é isso? Letra A. Qual o sentido da pessoa na imagem acima não funciona corretamente? Letra B. Como se chama o sistema de leitura inventado para pessoas com essa deficiência? Letra C. Que sentido um deficiente visual usa para reconhecer os objetos? E letra D. Escreva um recado abaixo incentivando o respeito a todas as pessoas. Então, gente, essa foi a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Beijos, até amanhã.